Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje nós celebramos a memória de Santa Mônica, mãe viúva, mãe, esposa e viúva, mãe de Santo Agostinho. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Evangelho nos convida a vivermos intensamente e não distraídos. Para além do sentido escatológico que pode ter, o que significa para além do sentido sobre o final dos tempos ou da segunda vinda de Jesus, este Evangelho tem um sentido atual e permanente. Viver atentos, viver vigiando, significa viver obcecados, um pouco neuróticos? Não. Significa tomar as mãos na própria vida. Significa não viver distraídos. É tão curioso que hoje, na nossa cultura, parece que as pessoas identificam a vida com o prazer, o bem-estar e, de uma certa maneira, com o entretenimento. Parece que quanto mais distraído, despreocupado a gente viver, melhor. Neste sentido, parece quase uma alienação, que a gente vive, mas não é a gente que vive, outro que vive pela gente. Então, neste sentido, nós podemos viver distraídos. E quando vivemos distraídos, descontraídos, nós vivemos de modo que somos surpreendidos por coisas que não deveriam nos surpreender. Coisas que são sabidas, coisas que nós devíamos saber ou que nós devíamos lembrar. Ou melhor ainda, coisas das quais não poderíamos nos esquecer. Óleo para a lâmpada. A lâmpada não serve de nada sem óleo. É imprudente levar lâmpada, mas não levar óleo. Isso fala de uma cultura de um tempo que nós não vivemos mais.
Antes da luz elétrica, isso aqui era muito claro. A lamparina sem o querosene não serve para nada. Talvez a gente possa pensar num automóvel sem gasolina. Vamos viajar para longe. Mas esquecemos de um detalhe. Faltou combustível. Faltou encher o tanque. E não sabemos se o lugar onde o combustível vai acabar tem perto um posto de gasolina. Então a prudência é ter o combustível. As lâmpadas precisam de óleo e a nossa vida precisa de alimento. Precisa de cuidado e precisa de atenção. Senão somos surpreendidos. Existem coisas na vida para as quais o que o outro tem não serve para nós. É preciso ter o próprio. Ninguém consegue dar sentido à vida do outro. Pode ajudar, pode colaborar, mas cada um deve encontrar o próprio sentido, o próprio rumo, a própria alegria de viver, a própria força para superar os problemas. Esse pode ser o óleo da nossa vida. Nós o temos, nós levamos o suficiente ou vivemos distraídos, negando a realidade, nos enganando de que a vida é tranquila, de que não tem problemas. Até a própria religião, a própria fé depende de amadurecimento. Quem pensa que porque começou a crer pelo entusiasmo de uma bela experiência e acha que isso será suficiente para sustentar a fé até o fim, está enganado. Os santos padres costumavam dizer, melhor, até os padres do deserto costumavam dizer, que na nossa vida nós temos desolações e consolações. Às vezes as desolações são mais numerosas, mas que é muito importante para nós que quando recebemos consolações, que são presentes de Deus, que nós guardemos estas consolações para que possam nos ajudar nas horas de desolações, para que sirvam de alimento nas horas de dificuldade. A gente não reza só para pedir favor a Deus. A gente não reza só para agradecer pelos favores. A gente não reza só para pedir perdão. A gente também reza para se alimentar e para criar em nós uma reserva espiritual que nos ajude a vencer os momentos difíceis. Há momentos em que o óleo de um não é suficiente para o outro. E também há um momento em que a porta se fecha. Um dia a porta se fecha, em todos os sentidos. Quer dizer que o tempo pode ser nosso amigo se nós estamos atentos, e pode ser nosso inimigo se nós estamos distraídos. Não se trata de nós vivermos a vida como quem padece, como quem só pensa nas coisas difíceis. Trata-se de assumir as alegrias e as tristezas, mas trata-se também de não desperdiçar os dons que recebemos e, quanto possível, reservá-los para nos ajudar nos momentos em que nós mais precisamos. Rezemos. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica,
pela conversão de seu filho Agostinho. Dai-nos, pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.